A gente vai conversar hoje sobre uma história que deveria ser um modelo para todos nós na nossa vida, né? Nós como cristãos, como seguidores de Jesus, a nossa fé, a maneira de agir, as nossas atitudes, os nossos objetivos como cristãos. Então, o esforço que a gente tem que fazer para alcançar seus objetivos. Será que a gente está fazendo algum esforço para alcançar aquilo que a gente almeja de bom para nós, para o próximo, para a humanidade? Então, essa história ela me chama a atenção. É a história do quarto rei mago. O nome dele é Artaban. E começando a história, ela conta o seguinte: no tempo em que Augusto era senhor de muitos soberanos e Herodes reinava em Jerusalém, vivia numa cidade das redondezas, a cidade de Ecbatana, nas montanhas da Pérsia, um homem chamado Artaban. Ele era um filósofo, um estudioso. Conhecia as leis da antiga Caldeia, as leis de Ur, conhecia todos os estudos que falavam das constelações, falavam das estrelas, falavam do céu. Amava olhar o infinito, analisar as estrelas, amava contemplar os céus. Era um daqueles que vivia, levava a vida ao estudo da ciência. Então era o que chamavam naquela época um mago. Certa noite, em reunião com alguns amigos e com seu pai, Artaban, após o jantar na sua casa, ergue-se diante de seus amigos e de seu pai e fala de seus propósitos, fala de seus planos. Todos vocês sabem dos meus estudos das estrelas, dos amigos de longe que também são magos, e também estudiosos da Caldeia. E nós vimos tempos atrás dois planetas grandes, muito luminosos, que caminhavam numa conjunção. Um sinal luminoso nos apresentou. Novamente, a conjunção desses dois planetas, que sabemos ser Júpiter e Saturno, se aproximam. E Artaban diz a seu pai e aos seus amigos: nós estamos buscando, porque na próxima conjunção que esperamos ser hoje, novamente o brilho dele estará nos céus e haverá de vir aquele que será o Salvador do mundo. Eu e meus amigos do Templo das Sete Estrelas já combinamos quando do sinal dos céus haverei de partir para encontrá-los e irmos ao encontro do Rei da Terra, do Salvador do mundo. A conjunção desses dois planetas se dá no signo de Peixes, e o signo de Peixes representa o povo judeu. E enquanto ele falava, entusiasta, ele dizia: eu me preparei para a minha viagem e já tenho tudo arrumado. Ele contemplou o pai, já quebrado, já idoso, cansado, e diz: já vendi todos os meus bens e todas as minhas riquezas. E enquanto ele falava, ele foi soltando das pregas de sua túnica 3 joias que havia comprado para poder presentear o rei do mundo. E enquanto ele falava das joias, um rubi, uma safira e uma pérola, e as colocava na palma da mão, seu pai e seus amigos ao redor da mesa ficaram assustados diante de tanta beleza. A safira assemelhava-se a um pedaço de céu anoitecido, tão grande era a beleza daquela pedra. O rubi, a semelhança da cor da aurora do entardecer, e a pérola mais branca do que o pico nevado de uma montanha. E ele olha, contemplando seu pai e seus amigos, e diz: vamos todos juntos, a trajetória grupal é muito mais fácil, vamos comigo. Os amigos se entreolham, dando a nítida impressão de que achavam que aquilo tudo não passava de um sonho, não passava de uma ilusão ou de uma loucura. Eu não posso, eu preciso ficar aqui. E também a tua investida é muito complexa. Não será melhor você viver por aqui, ganhar seu dinheiro, tocar sua vida? Não será melhor fazer isto? O outro diz: olha, essas coisas de estudos de estrelas, de astros, eu não entendo. E além do mais,
Eu, na condição de guarda do tesouro real, não tenho condições, não tenho tempo para partir e ir na direção de um sonho, ou talvez de uma ilusão sua. O terceiro amigo diz: eu tenho uma noiva. Como abandoná-la? Não, isto não será possível. Artaban contempla seu pai já idoso, alquebrado, que contempla seu filho dentro de todo o seu ideal e te busca e diz: meu filho, eu te entendo nos teus ideais, nas tuas buscas, mas eu não tenho condições de seguir-te os passos. A idade avançada não me permite mais. Talvez o que você anseia é seguir dentro da sombra de uma luz que talvez nunca toque, mas é muito importante seguir os teus sonhos, buscar os teus anseios, ir de encontro àquilo que você anseia. É preferível ir e talvez nunca encontrar o destino do que ficar, acomodar-se, sem realizar, sem fazer, sem uma atitude. Mesmo que talvez você persiga uma sombra e nunca toque, mas vá, porque é o teu querer, é o teu sonho. E aqui a gente para e reflete um pouco. Nós estamos fazendo o que dos nossos sonhos? Nós estamos fazendo o que das nossas buscas? Nós estamos fazendo o que dos nossos objetivos como cristãos, como seres humanos, né? Então que a gente possa colocar um pouco disso tudo na nossa mente para nos fortalecer mais na nossa caminhada, nos fortalecer mais na nossa jornada, né? E Ataban compreende que estava só e seu pai reforça: a criatura que sonha, a criatura que tem anseios, normalmente, meu filho, tem uma trajetória solitária. Não desista, vá ao encontro do teu querer. Lute, mesmo que uma porta se feche, vá na direção da outra. E se também a segunda porta se fechar, vá para a direção da terceira porta, mas não pare. Seus amigos se despedem e saem. Naquela noite, era a noite que Artaban aguardava dos céus os sinais das conjunções estelares. Eles se vão e Artaban vai para o quintal de sua casa e fica a contemplar o céu. Na noite de estrelas, ele contempla os astros caminhando, rolando no infinito com uma luminosidade ímpar, e ele passa a refletir sobre a missão daquele rei que haveria de chegar, sob a conjunção daqueles astros e que traria àquele rei novas condições à criatura humana. Artaban fica na expectativa, alta madrugada. Ele percebe que os astros correm de grande luminosidade e quando de repente ele observa um sinal. À semelhança de um risco nos céus, centenas de luzes ao redor. Ele se emociona, o coração acelera, bate forte. Era o sinal. O Messias deveria estar chegando. Ele deveria partir. Com o coração acelerado, coloca as mãos sobre o rosto e fica aflito sem saber que atitude tomar. Mas é chegado o momento e ele deveria partir. Ele vai para dentro de sua casa, tudo arrumado, sela o seu cavalo, porque ele deveria caminhar por um longo tempo, aproximadamente 10 dias, que era o combinado com seus amigos, Gaspar, Belchior e Baltazar, no Templo das Sete Estrelas, que o estavam aguardando e ele teria 10 dias para encontrar-se com eles. Então seriam 10 dias de caminhada, de cavalgada, de árdua caminhada. Apanha todos os seus víveres e naquela madrugada mesmo, após despedir-se de seu pai, sai diante da estrada. Ele percorre a estrada por 10 dias, descansando o mínimo possível, ele e o cavalo, comendo o mínimo possível, dando o repouso necessário mínimo ao seu cavalo e avança a estrada fora. 10 dias se passaram e no amanhecer ele chega na estrada que daria ao Templo das Sete Estrelas e ali ele se emociona. Chegando a um bosque, ele divisa a Babilônia e diante da Babilônia ele fica mais emocionado ainda. Quanta emoção eu sinto de poder estar aqui. Muito obrigado. Ele desce do cavalo, toma alguns goles de água fresca, porque já estava chegando ao seu destino. Anda um pouco mais quando o cavalo se assusta. Tem um movimento exacerbado, passa por entre uma palmeira
e ele se depara logo ali na frente com uma criatura estendida. Artaban não titubeia, se aproxima. Era um homem, as faces amareladas de febre, a palidez, a pele ressecada. Ele toma-lhe o pulso e não sente nada. Solta a mão que tomba no próprio peito como um peso morto. Ah, cheguei tarde, ele já está morto. Nada mais posso fazer por ele. Provavelmente foi um bando de salteadores que o tirou a vida. Nada posso fazer além de uma prece, pedindo ao Altíssimo que o sustente. Ele se coloca em atitude de prece, ali mesmo, junto aquele corpo inerte. Ele estava na sua prece, pedindo a Deus por aquela alma, quando ele olhou e viu um suspiro profundo e percebe que o homem estira a mão ossuda e puxa-lhe a túnica. Ele se assusta, porque o homem estava vivo. E ao mesmo tempo que ele percebe que a criatura estava viva, ele percebe o seu tempo que era escasso. Não podia fazer muita coisa, porque senão ele perderia os seus amigos. Eles partiriam sem ele devido ao tempo combinado. Ele fica aflito, contempla aquele homem moribundo que ainda retinha sua túnica nas mãos, presa em seus deuses ossudos, e ele eleva o pensamento ao alto e pede a Deus inspiração. O que fazer, meu Deus? Deixar o meu sonho para socorrer essa criatura? Será melhor deixar minha vida, correndo o risco de deixar os meus amigos que vão ao encontro do Messias, do Rei do Mundo, ou socorrê-lo? Inspira-me o que fazer. Abaixou-se, afrouxou a túnica do homem semi-morto, foi ao regato próximo, trouxe-lhe água fresca, deu-lhe de beber, molhou-lhe a face, e como todo mago tem o dom da ciência, o dom de tratar, o dom da cura, ele passa a dar-lhe um poderoso medicamento que possuía na sua bagagem, a dar-lhe água fresca, a dar-lhe condições de vida. As horas se passaram, e quando o homem desperta com dificuldade, diz: Quem é você? Quem é você que me dá atendimento, que não me deixou morrer? Ah, eu sou Artaban, venho de Ectabana, e estou indo ao Templo das Sete Estrelas para encontrar os meus amigos que vão na direção do Messias que acaba de vir à Terra, o Salvador do mundo. O homem com dificuldade agradece e diz: Tenho informações de que ele está em Nazaré. Artaban, entrega-lhe tudo o que tem. Eu só tenho este pão e este vinho. Deu-lhe unguento para que ele pudesse, nas horas seguintes, cuidar-se um tanto mais na hidratação e na sua alimentação. Eu não posso mais esperar, mas daqui a algumas horas você vai estar melhor e terá condições de buscar sua família. O homem agradece a Deus. Tenho certeza de que Deus haverá de agradecer-te e de compreender que você salvou a minha vida. Eu tenho certeza que ele compreenderá o teu sacrifício. Artaban parte na direção do Templo das Sete Estrelas. Já era noite. Ele se aproxima do templo. Tudo estava em silêncio. Ele grita o nome de seus companheiros e ninguém responde. Um silêncio sepulcral. Ele rodeia o templo e não consegue encontrar ninguém. Ele vê uma pilha de tijolos quebrados e sobre ela presa um papiro onde ele descerra e vê o recado de seus amigos. Esperamos por várias horas e não foi possível aguardar mais. Seguimos na direção do deserto. Encontre-nos no caminho. Artaban senta-se ali, no externo do templo, e angustia-se devido às dificuldades. Como caminhar sozinho? Como caminhar com um cavalo cansado e sem condições de atravessar o deserto? De que forma ele poderia atravessar? Como prosseguir? Não seria possível. Precisaria vender o cavalo, comprar alimentos, trocar por um camelo, para dar sequência à sua estrada. Ele não titubeia, avança na direção de cumprir os seus sonhos e não mede esforços. Busca alimentos, vende seu cavalo, compra um camelo, junta-se com um grupo para poder atravessar o deserto na direção de Belém. Atravessou o deserto com grandes sacrifícios, grandes problemas, muitas dificuldades, mas superou, venceu. A Judéia, a Belém,
Ele adentra extremamente feliz em Belém. Acha muito estranho por causa do silêncio que ali estava reinando. Ansioso porque estava perto de cumprir seu objetivo, seu ideal, talvez não mais encontrar os seus amigos, mas poder olhar a face do Messias, o Salvador do mundo. Talvez seus amigos já partiram, mas não importava. Outra oportunidade ele teria de encontrá-los. O que importava agora era ver o menino recém-nascido. Ele percorre as ruas que estão em grande silêncio. De repente ele percebe um canto e se aproxima de uma casa, onde pela porta semi-aberta ele ouve o cantarolar de uma mulher. Ele chama, mas não tem resposta. Então ele adentra por aquela porta e encontra uma mulher cuidando de uma criança. Ela se assusta ao vê-lo dentro de casa e ele questiona: estou procurando nas cercanias 3 estrangeiros que vieram de longe para poder ver um menino. Ela imediatamente diz: sim, eles estiveram por aqui 3 dias atrás. Vieram para ver o filho de Maria e de José, mas já se foram. Não tem problema. Diga-me por favor, aonde fica a casa deste menino, deste casal, que eu quero vê-lo. Eles foram embora. Como foram embora? Sim, eles partiram ontem à noite na direção do Egito, porque Herodes ameaça matar nossas crianças, e eles receosos partiram ontem à noite e disseram que deveriam trilhar na direção do Egito. Ele fica angustiado. Toma a direção da porta para sair, quando escuta gritos, tilintar de armas, criaturas gritando. Os soldados chegavam e o pedido de socorro de muitas pessoas. A tropa adentrava com brutalidade. As mulheres gritando porque eles adentravam em suas casas para buscar as crianças. A mulher desesperada apanhou seu filho, coloca-se no canto atrás de um móvel, coloca sua criança entre suas vestes, e ele percebe o desespero daquela mãe junto da criança. Ele se posta na porta da casa e vê o grupo de soldados, de armas em punho, com toda a violência adentrando e os gritos incontroláveis das pessoas. O grupo de soldados se aproxima e ele retira da sua túnica o rubi. Contempla os soldados que param junto dele e ele, colocando na mão o rubi, mostra e diz: ofereço esta joia, esta pedra, ao sábio comandante que avançar. Eu estou sozinho nesta casa, não há mais ninguém aqui. O comandante imediatamente apanha de sua mão o rubi, contempla aquela gema preciosa, a semelhança de uma imensa gota de sangue, coloca no seu bolso e ordena que os soldados avancem. Não há ninguém aqui, avancemos! E ele segue, ainda estático, vendo a guarda caminhar, até que o barulho se dilui. E lá dentro a casa novamente, a mulher ainda no canto com seu filho apertado no colo, escondendo-o entre suas vestes, e ele a tranquiliza. Ela se põe de joelhos e ele também se ajoelha. Desculpa-me, meu Deus. Disse uma não-verdade e entreguei a tua joia para salvar uma criança. Desculpa-me a entrega. Não se culpe, eu tenho certeza que este Deus de amor haverá de compreender-te, porque a tua riqueza, a tua gema, a tua joia, tu entregaste para salvar a vida de meu filho. E eu tenho certeza que este Deus reconhecerá a tua atitude, o teu gesto. Ele sai e segue na direção do Egito, de acordo com o que disse aquela mulher. Em toda a trajetória de Artaban, ele viu o sofrimento, viu a dor, a angústia, desespero, a fome, a doença, e em todo o seu caminho ele atendia as criaturas, atendia a dor, seguiu pela Índia, pela Fenícia, pela Babilônia e em todos os lugares buscando o rei, o Messias. Caminhou muitos lugares de dor, passou pelo Vale dos Imundos, transitou nas galeras infectas dos navios de escravos, passou por entre escravos socorrendo a dor, a miséria, a fome, a desgraça. E para que ele pudesse manter-se e socorrer a dor, a miséria, a angústia, Artaban precisou vender a Safira para poder entregar as criaturas despedaçadas e amarrotadas da vida.
Perdoa-me, Senhor. Tenho gastado com outros aquilo que reservei a ti. Perdoa-me. Não sei se um dia serei digno de ver a tua face. Mas me perdoe, porque tenho entregado aos outros o tesouro que reservei a ti. Os caminhos avançam. 33 anos haviam se passado. Artaban percorria todas as estradas de dor, reforçando o auxílio, o amparo e a caridade. 33 anos haviam se passado e ele estava na beira do deserto quando de repente é assaltado. Um homem com uma perspicácia muito grande, com agilidade, rompendo-lhe o cinto, apanha-lhe a pérola e segue na direção do deserto. Ele fica desesperado. Sai de encontrar o ladrão, porque aquela era a única gema que havia sobrado. A pérola ele não podia deixar que levassem, porque esta pertencia ao Messias. Quando ele cai numa emboscada, o grupo que assessorava o ladrão o prende e ele percebe que era um grupo de leprosos. E então é levado para esse grupo, uma comunidade de leprosos em Jerusalém. Ele ouve, quando chega depois de algum tempo, uma voz de mulher. Que estranha essa tua vestimenta, é da Pérsia? Era a rainha Judite, a rainha dos leprosos. Sim, sou da Pérsia. Os magos são estudiosos, têm a ciência de curar. Se você curar o meu filho da cegueira, eu te devolvo a joia. Artaban olhou para o seu filho, cego pela lepra, aproximadamente 12 anos. Ele começa ali a colocar ungüentos em suas feridas, quando ele percebe um outro garoto com as pernas amputadas. E ele vê mais um, vê outro, outro apanha seus... e mais outro, e apanha seus aparelhos, seus instrumentos e começa a limpar as feridas daqueles cadáveres ambulantes. As feridas são como rosas pútridas, infectadas pela lepra. Ele passa um dia cuidando das feridas infectadas. Passa 2. Fica uma semana. Havia passado um mês, 2, e ele pergunta: por que vocês roubam? Por que se prostituem? Porque todos nos odeiam. Nós somos pessoas não gratas. Ninguém nos auxilia. Há tanta terra, mas não temos sementes nem quem nos ensine como plantar ou onde plantar. Não temos qualquer apoio. E Artaban começa naqueles dias a passar dignidade no Vale dos Imundos aos leprosos. As primeiras sementes são lançadas de forma tosca. Eles canalizam água e irrigam uma parte da terra. Lançam as sementes, separam com as próprias mãos as pedras da terra. A terra começa a produzir. Na face daquelas criaturas, não mais o desespero, o desânimo, mas sim a esperança. E o tempo passa. A cabeleira do trigo maduro começa a balançar quando ele se despede. Preciso seguir. 33 anos haviam se passado. Artaban exausto, cabeleira branca, ansioso de buscar o seu sonho, ele segue. Consigo a sua pérola, aquela joia que ele guardava para entregar ao Messias. Ele adentra em Jerusalém e algo no seu coração dizia que ele haveria de ter seu intento realizado. Ele se emociona de ver o burburinho de Jerusalém. Era Páscoa, as criaturas alvoroçadas na rua, em desespero, em aflição, e ele questiona um transeunte: o que está acontecendo? Estamos indo ao Gólgota. Teremos uma crucificação. 2 ladrões e teremos também o Messias que vai ser crucificado, porque César disse que ele é contra a sociedade. Ele fez maravilhas, ensinou-nos muito e agora será crucificado. Artaban se emociona. Será que eu encontrei aquele menino? Ele deve ter 30 e poucos anos. Será que agora, meu Deus, eu poderei com a minha pérola tirar-lhe da crucificação? Dar-lhe a liberdade? Será que a vida me canalizou para que pudesse desencadear agora e levar a liberdade ao Messias, ao Salvador do mundo? E ele reflete rapidamente na ingratidão dos homens, nas dificuldades da criatura em compreender, muitas vezes, o bem, o bom, o belo, a suavidade, o amor.
que ainda é a nossa grande dificuldade também. Quantas vezes hoje a criatura que perdoa, que entende, que busca, a gente rotula como sendo frouxo, como sendo a pessoa sem personalidade, como sendo fraco, hein? Mas Artaban, emocionado, avança na direção da multidão e diz: Eu vou usar pérola que me restou para poder libertá-lo. Ele segue o caminho. A guarda romana vem em sentido oposto, arrastando uma mulher pelas areias quentes. Era uma jovem que gritava desesperadamente. A jovem contempla aquele homem vestido de forma diferente, faz um esforço imenso, solta-se da soldadesca romana e vai na direção dos pés de Artaban e se ajoelha. Por favor, me socorra. Eu sou filha de um mercador. Ele morreu e eu arquei com as suas dívidas e agora estou sendo vendida como escrava. Por misericórdia, me auxilie. Ele não pensa duas vezes. Recolhe naquele momento do bolso a pérola. Meu Deus, que decisão difícil. Mas eu não posso negar a esta jovem a sua liberdade. Ele contempla a pérola. Nunca ela brilhou como naquele dia. Parecia mais alva do que aqueles dias onde dava a impressão de um pedacinho de nuvem arrancado do céu ou da ponta de uma montanha nevada. Ela estava magnífica. Entregou-lhe a pedra. Toma, minha filha, aqui está a tua liberdade. Paga as tuas dívidas. Ela apanha e segue. Perdoa-me, Deus. Perdoa-me. Será que um dia eu poderei ver tua face? Perdoa-me porque entreguei para socorrer aos homens todas as joias, todos os teus presentes. Nesse instante, logo mais, o Cristo dava seu último suspiro. Perecia. De repente, um vento forte, um abalo sísmico, e ele se aproxima da parede de um casebre para proteger-se do vento forte. No abalo, a parede tomba sobre Artaban. Ele fica angustiado, respiração frágil, quase sem fôlego. E ele se recorda de toda a sua trajetória e não se arrepende. Desejava ver o rosto do Messias e não conseguiu. Mas que destino é este, meu Deus? Mas fiz o meu melhor. Estou tranquilo porque entreguei a outro para poder minimizar a dor alheia às joias que eram para o Messias. O ar lhe falta, o corpo ao quebrado, os tijolos sobre ele e começa a vislumbrar uma luminosidade intensa que dava a impressão de cegar-lhe a vista, como se uma parte do sol, desse que a nossa vista conhece, viesse em sua direção. E diante dessa luminosidade, um homem se destaca e dita-lhe aos ouvidos: Tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Estive nu e me vestistes. Estive preso e me visitastes. Senhor, quando que lhe dei de comer ou de beber? Quando que lhe vesti? Porque nunca vi tua face antes. Em verdade te digo, quando fizestes a um destes infelizes necessitados, é a mim que fizestes. Vem, eu recebi todas as tuas joias. Vem e segue-me. Ele vai na direção do Messias. Aquele era o aval do céu de que todo o seu esforço, toda a sua luta havia sido aceita por Jesus. Bom, pessoal, aqui é a história de Artaban. A história que o Evangelho não conta, e se não aconteceu é simbólica, mas representa aqueles que amam e buscam a Jesus. Talvez sem nunca ver sua face, mas na esperança de ir ao encontro, de buscar, de fazer, né? Aqueles que de porta em porta, de pinguela em pinguela, de favela em favela, buscam socorrer o outro, acalentar o outro, poder minimizar quantas vezes a nossa própria dor. Não é à toa que o codificador da doutrina, Allan Kardec, dá-nos o princípio, o preceito de que fora da caridade não há salvação. E Artaban, o mago, é a simbologia da caridade, dizendo-nos da grande terapia que é a caridade. Dar-se, entregar-se,
Será que nós desencadeamos essa terapia que o Cristo nos trouxe, que Kardec reforça, dizendo que fora da caridade não há salvação? Será que nós, no nosso dia a dia, estamos observando isso? Estamos conscientes, cientes dessa realidade que deveria ser o constante das nossas vidas? Então, que possamos refletir sobre tudo isso, sobre essa história, que a paz esteja com todos nós, hoje e sempre. Que assim seja. Amém. A gente observa, né, a situação que toda essa trajetória que o irmão passou, né, a gente vai vendo que a pessoa faz o bem, às vezes sem perceber que está fazendo bem, né? E quando você se dá conta, já fez de forma assim tão espontânea, né? E o irmão, ele tinha uma direção, ele estava com aquele objetivo e não deixou também de fazer as coisas boas na caminhada que ele estava fazendo. Nós temos um objetivo na vida, mas no meio do caminho nós temos obrigações, deveres, né? E às vezes a gente faz sem perceber que está fazendo, né? O caso do irmão, né? A gente vê uma história bonita, né? Que na época do nascimento de Jesus, o que acontecia em volta? Massacres, pessoas, sofrimentos, né? Na época de Herodes, que a atrocidade que ele fez. Mesmo assim, o irmão conseguiu, nesse meio termo, fazer o bem. Então, o que acontece? A gente vive no dia a dia da vida com todas as nossas dificuldades, né? E a gente está aí vendo sofrimentos, a gente vê dores, vê pandemia, vê entre várias coisas acontecendo no mundo. E a gente tem que fazer a nossa parte, né? Cada um de nós fazer a nossa parte. Nós temos aí os cientistas trabalhando na cura da pandemia, nós temos os enfermeiros, os médicos se dedicando, trabalhando. Muitos médicos ficaram no caminho, morreram trabalhando contra a pandemia, né? Os nossos preceitos, nossos cuidados, ajuda ao próximo, vamos fazer uma cesta básica aqui para dar para aquela pessoa que perdeu o emprego por causa da pandemia, essas coisas tudo, se fazendo no mundo. A gente vê o povo mais unido, vimos grande parte do povo unido nessa parte, enquanto muitos estavam querendo puxar o tapete. Então, a gente procura ver o que foi feito de melhor, né? A gente, muitas vezes, né, às vezes não é né, quem está próximo, a gente não vê o lado bom daquela pessoa. E muitas vezes nós também não vemos o bom, o bem que nós fazemos, né? Então, o ser humano tem essa dificuldade de ver que também fez o bem, às vezes você percebe. Deus usa as pessoas, né, de uma forma assim espontânea, né? Por exemplo, o Deus usa até um bandido para fazer o bem, né? Já a gente observa que o cara está fazendo várias atrocidades, mas tem momentos que ele faz o bem. Então a gente nós devemos fazer sempre agradecer a Deus pelas oportunidades que nós temos, que nós devemos buscar, que nós devemos acreditar, porque existe a inspiração. Nós devemos estar ligados para essas inspirações, conforme o irmão teve a inspiração de ajudar, né? Deus não estava interessado naquele rubi, naquela pérola. O verdadeiro rubi era o quê? Era ele. A verdadeira pérola era ele, né? E ele não percebeu isso, entendeu? Então ele usou essa situação justamente para quê? Para ajudar o próximo, né? Então Deus te dá ali o dinheiro, Deus te dá a condição para ajudar o próximo. O que aconteceu com o irmão foi justamente isso. Tá? Então, vamos valorizar o que nós fazemos de bem, vamos procurar perceber o que nós fazemos de bem e procurar de aprendizado o que nós fazemos de errado, justamente para nós não fazermos. Essa história, ela deixa a gente até emocionada, né?
embora a gente já tenha até assistido o filme, já tenha ouvido, né? Até o seu Laércio já ouviu, o próprio seu Laércio contando também essa história, mas quando ele vai narrando, né, os acontecimentos, a gente vai imaginando aquilo tudo, né, acontecendo, né? Cada palavra você vai montando aquela imagem na tua mente, e aí você vai vendo, a gente vai vendo que são vários aprendizados, né? Tanto do próprio testemunho da vida do Arcaban, né? Em si, do exemplo de vida dele, como das origens dele também. Você vê também que o sentido da família, né? O pai dele teve esse papel, né? De motivador, de incentivar, de mostrar valores. Então, assim, embora esse aspecto dos valores a história até nem tenha entrado tanto em detalhes, mas até pela forma como ele aconselhou o filho de lutar pelos objetivos dele, de ser perseverante, né? Se uma porta estava fechada, que ele procurasse outra, se tivesse fechada, que ele procurasse outra. Aí a gente já consegue perceber valores, né, firmes, valores sólidos que esse pai passou, né, para o filho. Então, assim, a gente percebe que a importância da família nesse momento, né, em que a gente vê que está tudo tão complicado, né, ao nosso redor, a gente vive numa sociedade tão assim materialista, porque você vê que ele mesmo juntou aqueles recursos, né, aqueles tesouros todos para poder levar para o mestre, mas, em verdade, até esses recursos materiais foram usados, ele tinha um fim para aquilo, né? Mas esses recursos foram usados para poder, como o Sinésio falou, trazer o conforto, né? Trazer o benefício para aquelas pessoas que ele encontrou, né, no caminho. Então, assim, a gente deturpa muitas coisas, né? A gente acha que os bens materiais, eles não têm o seu valor, que eles não são bons. Não é bem assim, né? A questão só é como a gente vai empregar, como é que é o uso que a gente vai dar, né, a esses bens. É tudo realmente legítimo, mas assim, a finalidade que a gente vai dar aquilo é que vai dizer quem nós somos, né, também. E assim, é interessante que ele aprendeu direitinho, né, a lição da perseverança, né, com o pai dele, da persistência, né, com o pai dele, porque por mais que ele desculpa, tenha passado por todas essas situações, você via que ele estava sempre com aquele dilema no coração dele, né? Aquele dilema de desfazer né, daquele tesouro, daquela pedra, ou dar aquela assistência que ele precisava dar. E ele fez as melhores escolhas que ele pôde, né? É o exemplo que a gente pode tirar disso. Ele fez as melhores escolhas. E assim devemos ser nós, né? A gente tem, né, cada qual, né, na sua vida, a gente tem essas escolhas também para fazer. E aí a gente precisa parar para pensar, será que as escolhas que nós temos feito foram realmente as melhores para a nossa vida? Será que realmente foram as melhores escolhas para as pessoas que a gente ama, que estão ao nosso redor? Né? Será que realmente, quando a gente for contar a nossa história, a gente vai ter mais motivo de se orgulhar ou de se envergonhar? Né? Não que seja relevante a gente querer fazer coisas grandes para poder contar uma história, não se trata disso, mas é das pequenas coisas, né, do dia a dia, como ele mesmo foi levado a fazer, né? Ele acudiu aquela pessoa que estava pelo caminho, praticamente morta, né? Ele acudiu aquela mãe que estava com o filho que ia ser dizimado, né, pelos soldados. Aí ele teve de encontro com aquele povo de leprosos, que ele ficou se dedicando, cuidando daquelas pessoas, correndo risco também de ficar doente, não é? E assim, e nisso o tempo foi passando, ele que queria conhecer o mestre ainda bebê, né? Junto com os outros magos, não teve essa oportunidade. No entanto, ele teve uma construção, tinha um valor muito maior do que todas aquelas pedras preciosas que ele estava carregando com ele, né? Que praticar exatamente, fielmente, os verdadeiros ensinamentos de Jesus, né? Que é você amar ao teu próximo como a si mesmo.
né? Então, assim, embora ele sempre carregasse com ele aquele dilema, que ele tinha aquele objetivo, mas ele estava sempre abrindo mão para poder atender o outro, o valor que ele estava cultivando dentro dele era muito maior do que tudo aquilo, né? E tanto é que depois, no final, assim, a gente fica tocado, né? Porque, na verdade, Jesus ele estava em todos aqueles momentos, em todas aquelas pessoas, né, que ele acudiu, aquele povo todo que ele ajudou a tratar, a figura de Jesus estava presente naquelas pessoas, né? Então, assim, essas palavras, elas até emocionam a gente, né, quando a gente escuta, né? Porque às vezes a gente não percebe, exatamente como o Silêncio falou, às vezes a gente não percebe que a gente tem um potencial de fazer coisas boas enorme, né? E assim, na simplicidade, a gente não precisa fazer coisas muito sofisticadas, coisas assim grandiosas. Na simplicidade é que a gente consegue aprender as maiores lições, a gente consegue ajudar, a gente consegue também transmitir as maiores lições, né? Porque, por exemplo, até no exemplo da paternidade, da maternidade, você com teu filho, você não adianta desfilar um rosário de discurso, porque ele não vai assimilar nada daquilo. É muito mais fácil ele assimilar os valores que você gostaria de transmitir pelos teus exemplos, pela tua prática diária do dia a dia, ele vendo, né, o que você está fazendo. Você fala, meu filho, você não pode mentir, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Mas se ele estiver mentindo, se ele estiver enganando, se ele estiver adulterando, não adianta você desfilar aquele rosário para ele, você falar as palavras mais bonitas ou difíceis ou fáceis para ele poder entender, que não vai captar, né? É a força do exemplo que vai fazer com que você tenha condição de dar um pouco de si, né? Dar o seu melhor. E é isso, eu acho que a gente precisa tirar essas lições, né, dessa história. É tentar tirar o melhor que a gente puder de nós mesmos, com toda a dificuldade que a gente tem no nosso dia a dia, porque temos muitas barreiras, temos muitas dificuldades que nós mesmos criamos, né, na maioria das vezes, né, para a nossa própria vida. E é isso, a gente ter essa persistência, essa perseverança, ter resiliência para poder compreender que nem tudo vai sair como a gente gostaria, mas é preciso compreender, né? E pedir a Deus para poder nos ajudar nessa caminhada, porque realmente não é fácil para ninguém, né? Mas se a gente for comparar a nossa vida de hoje com a vida do povo dessa época, eu acho que a gente está bem na fita para caramba. A gente está vivendo realmente muito melhor, né? Então, se a gente vive muito melhor, eu acho que a gente precisa se esforçar um pouco mais para poder corresponder, né, às oportunidades que a gente recebe, né? Porque toda hora parece que tem um momento que, como foi a outra lição, né? São pequenas coisas que às vezes você não percebe, né? Mas você está ajudando, faz aquilo com sinceridade, né? Então, e outra coisa, Jesus sempre fala, né? Não juntai ouro nem prata, né? Que como é? Trabalhando para comer. Essa parte, né? Então, aquilo que ele estava fazendo tinha muito mais que ele fez, né? Apareceu as oportunidades dele fazer o bem e ele aproveitou, né? E ele não deixou passar, mesmo sabendo que aquilo tudo que ele tinha vontade de entregar a Jesus estava sendo distribuído, né, para ele poder salvar, né, cuidar daquelas pessoas, né, que ele tinha aquilo mais forte dentro dele do que, mesmo sabendo que ia chegar, para chegar a Jesus não ia ter mais nada, né? Então ele teve aquela força, né, de distribuir, né, para ir ajudando, né? Então já e a gente vê que às vezes a gente por pouco, né, pode auxiliar, né? E dar oportunidade, tem oportunidade de um auxílio, né?
não é nem sempre é com grandes coisas, né? É mais a gente olhar para o lado, né? E ver a oportunidade que nós temos, né? Então, é muito bonito esse conto, né? E muito verdadeiro, né? Falando sobre Jesus e essa data agora que vem, né? Que a gente está mais ligado, né? Nas, nas, na, nas histórias e na vida de Jesus, né? Precisamos sempre estar ligada, né? Mesmo a, ao nosso irmão de caminhada, né? Que não falta oportunidade, né? Às vezes a gente sai assim na esquina e já acontece alguma coisa, né? Mas é muito interessante essa história e é até emocionante, né? Ver como a pessoa ele foi fazendo tudo que tinha oportunidade, mesmo deixando todo o ouro, né? Toda a prata, né? Mas levou o coração cheio de amor, né? Para Jesus. Vendo essa historinha, né? Uma historinha que é uma historona, né? E acaba nos trazendo uma realidade do dia a dia que parece assim ser um conto de fada, aquela história, mas é tão verdadeira, tão atual, que, meu Deus do céu, parece que essa historinha foi feita ontem. Até a Elaine falou naquela época, um tempo tão distante da gente, mas que pela nossa evolução, a gente vê que está tão atual que a gente, sabe, fica imaginando assim, como Deus é bom, como se a gente deixasse conduzir por essa voz que vem do alto, porque isso é para todos nós, sendo que uns têm uma capacidade de resistência maior, outros menores. Nós não vamos fazer o que esse irmão fez, que é que nem o trabalho que ele fez, foi um trabalho imenso. A gente olhando assim, aquela pessoa simples, que se desprendeu de tudo para ajudar todo mundo, a todos que precisavam, e que o objetivo dele, aquele último objetivo era ver Jesus, e o que sobrou dele foi cuidar daquela irmã. Gente, ele estava fazendo tudo que Jesus pede do ser humano, que é o quê? A caridade, como o senhor Les falou, no nosso irmão Allan Kardec fala, fora da caridade não há salvação. E aí, o que que acontece? Esse irmão estava a serviço de Jesus, ele não perdeu a oportunidade, um segundo, todas as oportunidades que ele via ali, ele estava fazendo o quê? Estava à frente, estava tomando conta, estava dando o seu melhor, sem saber que aquela maior pérola que ele tinha na mão era ele mesmo. O maior tesouro era ele, era o coração, era a mente, era o desprendimento, era a renúncia. E assim, nós sabemos que nós não conseguimos ainda fazer um trabalho, tanto tempo se passou, e mesmo assim hoje a gente ainda não consegue fazer um trabalho tão numeroso como esse. Mas não tenha dúvida que pequenas coisas que nós vamos fazendo, mudando na nossa caminhada, dando valor a certas oportunidades mínimas, que a gente às vezes pensa que precisa ser, que nem a Elane falou, grandes trabalhos para se destacar. Não é isso. Nós não conseguimos chegar a lugar nenhum sem construir a nossa caminhada tijolos a tijolos, milímetro a milímetro. É fazendo essas pequenas coisas, desses pequenos atos, e nem nós sempre falando desses estudos, que um sorriso, agora não um abraço que a gente não consegue dar, mas uma acenar de mão, um bom dia, uma boa tarde, isso já é muita coisa, gente. Parece que não é nada, mas são palavras que saem do fundo do nosso coração, que trocam uma energia com aquela pessoa. Esse irmão, nessa época, ele entrou em ação com tudo que ele tinha de melhor, mas se ele não tivesse boa vontade, ele poderia ter milhões e milhões ao lado dele. Porque ele não ia poder ajudar, não ia conseguir ajudar ninguém, porque tem a ganância, que a gente sabe muito bem, do ego falando mais alto, onde nós só nos preocupamos conosco mesmo, né? Os meus, só eu. Mas aí o que que acontece? Esse irmão, ele estava a serviço de Jesus. Como nós também estamos a serviço de Jesus, nós só precisamos abrir os horizontes e entender que os nossos não é apenas nossa família consanguínea, entender que nós estamos aqui a serviço. Apareceu uma oportunidade, seja com quem for, não importa se você pode, vá em frente, doe-se.
porque nós viemos aqui para servir e não para ser servido. Nós já estamos muito servidos, como eu sempre falo, o maior exemplo de irmão trabalhador aqui que nós temos como já, falando do Evangelho de Jesus, né, do ensinamento de Jesus, foi Jesus, ele veio aqui para servir. Em nenhum momento Jesus foi servido. A gente nunca escutou que Jesus foi servido. Não, uma única coisas que aconteceu na vida dele, em aquela mulher ter lavado os pés, aquela coisa de ter passado óleo nos pés dele, foi o quê? Dando exemplo de caridade. Então, nós estamos aqui a serviço de Jesus. E o problema é que a gente não entende isso. Os bens materiais não faz mal para ninguém. Nós podemos fazer parte dos bens materiais, mas que esses bens não nos prenda no nosso ego, pensando apenas só em nós, nos meus, porque os bens materiais ele acontece para ser usufruído, para o bem, para ajudar, para auxiliar. Não é pecado, porque na mente de muita gente ter dinheiro é pecado, mas dinheiro é sujo, tem que lavar as mãos, não sei quantas vezes. A gente sabe que tem os micróbios, a gente tem que tomar cuidado e tudo mais. Mas que nós precisamos desse recurso aqui no planeta Terra, porque nós estamos no planeta Terra. Nós dependemos dessa moeda ainda. Só que nós não podemos ser escravo dele. Nós não podemos deixar que esse poder, que essa moeda, que esse dinheiro, esse recurso, nos prenda. Porque são pequenas e às vezes, muitas vezes a gente nem precisa. Esse irmão usou dessa pérola, mas a maior pérola que ele tinha era o coração, era a mente, era o desprendimento. São pequenas coisas que a gente tem dentro de nós, todos nós temos dentro de nós, que é o amor acima de tudo, e a gente nem sempre dá valor, que nós somos milionários e podemos distribuir esse, digamos assim, esse recurso que Deus nos deu, que é o amor, é a caridade, é a fraternidade, para com o próximo, para com todos. E aí são uma oportunidade, como a Elaine também falou, e nesse momento de. Não, acho que foi até a dona Gilda que falou, nesse momento assim de Natal, que a gente sabe que as pessoas estão com o coração mais fraterno, estão com os corações mais abertos para Jesus, principalmente nesse momento de dificuldade que nós estamos enfrentando, é momento da gente parar para refletir, porque a gente às vezes fala assim, o ano que vem vou mudar tudo. Mas nós perguntamos, o que é que nós estamos fazendo para mudar tudo? Nós estamos fazendo alguma renovação durante o ano? Nós estamos modificando os nossos hábitos, nossos conceitos, muitas vezes muito ditadores. Nós estamos mudando essas, digamos assim, essas imperfeições, que se a gente não estiver fazendo esse esforço durante o ano, não é na passagem de um ano para outro que nós vamos ficar bem, que nós vamos transformar-nos, vamos continuar a mesma pessoa que sempre, porque a transformação ela não se dá de uma hora para outra, ela se dá com o tempo, com a perseverança, como deu exemplo esse irmão. Quantas dificuldades esse irmão encontrou no caminho? Quantas oportunidades ele teve? Ele poderia dizer não, a todas elas, começando pela primeira, mas não. Ele foi se envolvendo, fazendo, se doando, e para automático, para ele era normal, para ele não era nada demais. E aí, o que que acontece? Quando ele vai, chega o momento dele que também não teve esses recursos, ele encontra quem? Jesus. Porque Jesus já estava dentro dele. Ele não encontrou Jesus encarnado, né, como nós em carne e osso, mas ele encontrou em Jesus Espírito. Tem presente maior do que esse? Você fazer o seu trabalho, saber que está fazendo bem, no seu momento exato você está lá, aquela luz se abre na sua mente, aquela equipe espiritual te socorrendo, mandado, enviado de Jesus, viemos aqui para te socorrer. Você deu o seu melhor, agora você vai descansar, vai fazer o seu trabalho aqui conosco. Vamos lhe orientar. Olha, gente, tem presente maior do que esse. Como fez a irmã pecadora também, que sofreu aqui no mundo, que chegou no mundo espiritual, se encontrou com Jesus. E assim somos nós, todos nós. Deus, ele é Pai de todos. Ninguém está fora desse trabalho, dessa, digamos assim, transformação. Só depende de cada um de nós. Nós precisamos ter um cuidado do que nós estamos fazendo, como a nossa irmã falou. O que é que nós estamos fazendo na nossa caminhada? O que é que nós estamos dando valor
prioridade, porque vai depender do todo. Nós temos que cuidar da nossa família, sim, que é a nossa responsabilidade, mas nós temos que ter entendimento que nossa família não é apenas essa que nós estamos com eles consanguíneos, é todos aqueles que precisar da nossa ajuda e que tiver ao nosso alcance. E nós podemos doar e doar muito. Infelizmente, nós não conseguimos enxergar assim. Muitas vezes, nós deixamos as oportunidades passar e elas, às vezes, não voltam mais. Se voltar, volta em outra etapa e a gente perdeu tempo. Então, que Jesus, que seja o aniversariante do mês de dezembro, né? Que nós sempre pedimos a Ele a proteção, como diretor do planeta, que nos auxilie na nossa caminhada, que Jesus nos ajude a tirar essa trava do olho, dos nossos olhos, nos ajude a entender o que somos nós, o que estamos fazendo, de onde viemos, para onde vamos, e qual a nossa missão aqui, que todos nós temos uma missão de cuidar da sua casa, do seu esposo, da sua família, da sociedade, todos nós temos um compromisso, e que nós estejamos atentos para escutar essa palavra que vem do alto através de nossos mentores. Filho, estou contigo, segue o caminho. E que nós podemos fazer as melhores escolhas, porque sempre a escolha vai ser nossa e não vai ser deles. Respeitam sempre o nosso livre-arbítrio. Então, que Jesus, aniversariante do mês, esteja nos fortalecendo, a nossa família, sabe? Nos dando força para o ano que vem. Nós não queremos nos renovar de uma hora para outra, mas nós temos continuidade no trabalho, até quando Deus, nosso Pai, permitir que nós aqui na Terra estejamos, do trabalho que nós já iniciamos há anos e que numa transformação de 2021 para 2022. É um longo trabalho, não é pulando as ondinhas do mar, não é jogando a sementinha de uva para trás, sei lá, guardando lá aquela sementinha para dar sorte. Nossa sorte é o trabalho do bem, nossa sorte é a caridade, nossa sorte é a fé, nossa sorte é a confiança, é a esperança, é o amor acima de tudo. Essa é a nossa sorte. Então, que essa sorte continue conosco, o amor acima de tudo, nossos corações sempre. E agora nós vamos pedir a Jesus mais uma vez, a Deus, nosso Pai Senhor, com a sua permissão, por darmos encerrado o nosso estudo da manhã de hoje, pedindo a Jesus que nos fortaleça, que nos ampare, que nos proteja, que nos ilumine, não só nós, um grupo tão pequeno, mas toda a sociedade, todo o planeta Terra. Que a tua infinita misericórdia, Jesus, possa estar presente em cada dor, cada sofrimento, cada lágrima, possa ser acolhido com teu magnetismo espiritual, de cura, de paz, de amor, de ternura. Assim como curou tantos leprosos, fez a visão de muitos cegos voltarem a enxergar, nós te pedimos, Jesus, nos desperta, nos alerta, nos dá força, fortalece a nossa fé, para que nós sejamos, sim, enxergador do teu evangelho de luz, que nós conseguimos enxergar na plenitude do amor, da gratidão, da fraternidade. E pedimos, Jesus, que tenhamos forças para enfrentar as adversidades, seja elas qual forem. Esteja presente, esteja conosco, nos amparando, nos protegendo, nos guiando, nos intuindo, através dos nossos mentores, nosso anjo da guarda, espíritos amigos, espíritos simpáticos, que tanto trabalham no planeta Terra, nesse momento tão difícil de transição que nós estamos encontrando, Jesus. Mas nós sabemos que estás conosco, como fala no teu Evangelho de Luz, estará conosco até o fim. E nós estamos contigo, Jesus, e precisamos muito ainda da tua ajuda. Com a permissão de Deus, nosso Pai Senhor, nós pedimos a permissão para encerrar o nosso estudo da manhã de hoje. Que assim seja, graças a Deus, e viva Jesus.